Queridos irmãos, nessa manhã de domingo, nós já estamos encerrando o nosso trimestre nessa caminhada cristã e hoje nós vamos falar sobre a providência divina na caminhada. O texto que nós vamos ler está registrado em Atos 28, do verso 11 a 31. Os irmãos acompanhem a leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde bordejamos, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo sobrado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido a notícia da nossa, vieram ao nosso encontro até a praça Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue na mão dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar que não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não sendo eu, porém, nada do que acusar em minha nação. Por isso é que vos chamei para vos falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essas cadeias. Então lhes disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que dissesse a teu respeito. Também não veio qualquer irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte está sendo impugnada. Havendo-lhes marcado o dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo em sua própria residência. Então ele, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, havendo discordância entre eles. Despediram-se, dizendo a Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e diz-lhe: De ouvido ouvireis, e não entendereis. Vendo vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente, e com os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomais, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo em sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós estamos encerrando o livro de Atos, ouvindo esse relato de Lucas. Paulo já está em Roma, como Deus havia dito a ele que ele deveria também em Roma proclamar o Evangelho. E Paulo está fazendo isso. Então, nessa manhã, eu queria orar com você, antes da gente começar propriamente na lição. O texto é muito claro, o texto deixa bem claro como Paulo chegou a Roma, como ele foi recebido a Roma e como ele agiu ali em Roma. Vamos orar a Deus? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, nessa manhã de domingo, quando estamos reunindo mais uma vez para estudar a Tua palavra e concluindo esse trimestre sobre a nossa caminhada cristã como igreja, pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê entendimento da maneira que o Senhor providencia todas as coisas para que a Tua igreja caminhe e seja vitoriosa.
Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, uma das coisas mais bonitas no livro de Atos é que os fiéis a Jesus foram chamados de cristão por aqueles que não criam em Jesus. Será que nós somos chamados hoje de cristão por aqueles que nos conhecem? Ao que parece, eles mesmos, os cristãos, não gostaram muito do nome, porque temiam ser parecido com Jesus. E era uma ousadia muito grande, e até mesmo pecado. Aqueles fiéis preferiam ser designados do caminho. Por 6 vezes são assim identificados no livro de Atos. Então eles preferem ser chamados do caminho do que como cristão. A igreja é o povo do caminho. Isto tem vários significados. O caminho é o próprio Jesus. A imagem do caminho liga o povo do Novo Testamento ao Antigo Testamento, pois é lá no passado que encontramos muitas expressões acerca do caminho. A caminho do perverso, a caminho bom, a caminho das trevas, a caminho da luz, e assim por diante. A Igreja de Jesus é uma comunidade que caminha olhando para Jesus, porque Ele é o caminho e a finalidade da caminhada é o alvo. A comunidade do caminho jamais caminhará sozinha. Jesus prometeu estar sempre presente. Mesmo que em alguns momentos a igreja não sinta claramente a presença de Jesus, não compreenda a sua ação, nem a sua palavra, ele não abandona o seu povo. Lembremos dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles demoraram a perceber Jesus e a compreender a sua palavra, mas Jesus caminhava firme com eles. A doutrina da ação do Deus no mundo e na igreja tem sido chamada pelos teólogos de providência divina. Então eu queria, junto com o irmão, nessa manhã, olhar a providência divina na caminhada. Nós vamos ver que o texto de estudo que narra o final da viagem de Paulo e até a sua chegada a Roma. Esse é o texto que nós acabamos de ler. Mas eu queria, junto com o irmão, olhar algumas coisas desse texto que mostra que a providência divina se manifesta mesmo na adversidade. Às vezes nós não temos esse entendimento, irmãos. Mas Paulo, o apóstolo, estava como prisioneiro em Roma. Ele ficou acorrentado a um soldado e limitado a permanecer em sua casa. Mas ali na capital, no mundo ocidental da época, podia proclamar o evangelho. Deus agia e fazia com seu servo, preso, que tivesse liberdade e segurança para pregar. Verso 31 diz que Paulo pregava sem impedimento algum. Então agora Paulo alugara uma casa e ele agora pregava o evangelho. Ele trouxe os irmãos que moravam em Roma e explicou todo o evangelho. Tudo aquilo que ele queria que os irmãos entendessem a respeito do Messias. Ele usa os ensinamentos dos profetas, ele usa os ensinamentos dos salmistas, e Paulo então procura convencer os judeus para que eles soubessem que Jesus era o Messias prometido. Imaginemos que os judeus tinham tentado matar Paulo antes, mas aqui preso em Roma, acorrentado a um soldado, como algum assassino poderia chegar perto? Nós, na verdade, intentamos mal contra mim. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim. Porém, Deus se tornou isso em bem para fazer, como vede agora, que se conserve muita gente com vida. José se declara aos seus irmãos, sabendo que, na providência de Deus, Deus o havia enviado ao Egito. E Paulo também, na providência de Deus, ele foi encaminhado a Roma. Mesmo com as dificuldades da viagem, mesmo com o naufrágio, Paulo agora está reconhecendo que é oportunidade que Deus está dando a ele agora em Roma, para ensinar com liberdade o Evangelho. Segunda coisa que nós vemos na providência divina aqui nesse texto é como Deus utiliza tudo o que Ele quer utilizar. Às vezes nós queremos fazer as coisas e não entendemos o projeto de Deus para a nossa vida. E Paulo, agora nós vamos ver que até o navio que ele pega tinha propósito, irmãos. Deus tinha propósito com aquele navio. Deus tinha propósito para realizar nessa viagem grandes coisas. E muitas pessoas puderam ouvir o Evangelho. Deus providencia para que nessa viagem muitas pessoas possam ouvir e aprender de Jesus e ver o poder de Deus em ação. Muitas vezes Deus tem usado coisas que nos parecem até estranhas, mas Jesus mesmo disse que Ele pode usar até as pedras
para clamarem, lá em Mateus 3:9 e Lucas 3:8. Até mesmo uma mula foi utilizada por Deus para falar com Balaão. E então nós não devemos estranhar aquilo que Deus quer fazer. Ele usa os meios, ele usa a natureza, ele usa os animais. E eu creio que você e eu podemos experimentar a bênção de Deus usando, né, aquilo que ele tem providenciado para nós. Seja o nosso trabalho, seja a própria igreja, seja a circunstância quando nós estamos passando agora. Terceira coisa, a providência divina não impede que tenhamos algum desânimo eventual. Observe que o verso 15 aqui, quando nós estamos lendo, quando Paulo está indo para Roma, nós vamos perceber que ele estava um pouco desanimado. Tendo ali os irmãos ouvido a notícia nossa, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então, nessa viagem, Paulo também se sentiu desanimado de ver tantas dificuldades para poder chegar a Roma, para poder realizar a vontade de Deus. Mas com a chegada daqueles irmãos, ele é animado, ele se sente animado. E nós vamos perceber que Deus usa esses irmãos, então, para providenciar ânimo. E às vezes alguns dos irmãos que estão conosco, muitas vezes se sentem desanimados pelas dificuldades da caminhada. E Deus então usa circunstância para abençoar esses irmãos, para levá-los a se animar e a se envolver na obra do Senhor. Perceba bem que o autor faz menção aqui de Elias, depois de ter vencido os profetas de Baal. Ele se sente desanimado, ele tenta fugir de Jezabel. Mas Deus o leva numa caverna. E Deus o sustenta ali, Deus providencia para que ele volte agora, diferente daquela maneira que ele saiu. Deus restabelece o vigor do profeta. Então nós devemos lembrar também que João Batista, que se sentiu tão desanimado do ponto de duvidar que Jesus era mesmo Cristo. E ele pergunta, ele manda os discípulos a verificar se Jesus era o Cristo. E quando eles vão até Jesus, Jesus mostra a ele o que ele estava realizando, aquilo que o profeta havia falado. E nós vamos perceber que, ao ouvir os relatos de Jesus por boca dos seus discípulos, João reconhece então que ele era o Messias. E isso traz ânimo. E agora ele está cumprindo o propósito. Ele prepara o caminho para o Mestre. Então Deus usa, né, na sua providência, ele usa situações para animar os seus servos que estão na caminhada cristã. Seja onde eles estiverem, seja quais forem as circunstâncias, Deus cria meios para animar e ajudar esses homens a voltar com ânimo para a caminhada. Quarta coisa, a providência divina corrige a teologia. Os primeiros cristãos judeus não entendiam que o evangelho era para todos. Pedro, ao entrar na casa de Cornélio, logo se sentiu justificando. E em Jerusalém também queriam fazer com que todos os cristãos se tornassem circuncidados e cumprissem a lei de Moisés. Mas a providência de Deus fez com que os cristãos tivessem uma compreensão mais correta da palavra. A salvação fora enviada aos gentios e Deus fez com que essa mensagem fosse ouvida por eles. E muitos acreditaram. E a boa teologia nos dá uma compreensão correta das Escrituras e do plano de Deus. Compreendendo melhor a palavra divina, é claro que melhor podemos fazer a sua missão. A igreja tem cometido erros no decorrer dos séculos, mas sempre percebemos que Deus age para que a boa doutrina seja resgatada. Então, irmãos, perceba bem que às vezes a igreja se desvia daquele alvo que Deus estabelece para ela. Nós vamos olhar para a reforma e a igreja tinha fugido dos propósitos de Deus. Deus usa então homens, situações, para trazer de volta a igreja numa doutrina fundamentada nas Escrituras, a salvação, mais uma vez, sendo vista pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras. E por último, nós vamos ver que a providência divina continua na igreja atual. Essa é a coisa mais gostosa que nós podemos ler no findar dessa caminhada cristã. Saber que o livro de Atos não tem uma conclusão. Nós somos aqueles que estão dando continuidade nessa obra que Deus nos chamou a fazer.
Note que Deus chama aqueles homens para iniciar a jornada da evangelização, a pregação, a expansão do evangelho. Mas nós somos agora convidados também a dar continuidade nesse projeto que Deus estabeleceu, para que todas as nações, todos os povos, ouçam e aprendam da pessoa de Jesus. Então, nessa manhã, eu queria concluir essa lição, lembrando que em cada época a igreja precisa ser, aquela que vai dar continuidade à obra do Senhor, proclamando o Evangelho de Jesus. Mesmo quando a igreja falha, Deus providencialmente caminha com o seu povo, corrige, ampara e dá o crescimento. Que nós possamos ter essa visão, irmãos, mesmo nas dificuldades, nós possamos entender que o Senhor está caminhando conosco, que Ele vai fazer aquilo que é necessário para corrigir aquilo que é necessário, para que a sua obra caminhe, para que a evangelização tenha continuidade, para que aqueles que ainda não ouviram o Evangelho ouçam, venham crer no Senhor Jesus e recebam a salvação pela fé em Cristo. Que o Senhor nos ajude a entender isso e que nós, como igreja Ebenezer, possamos caminhar segundo a providência do Senhor. E se porventura alguns estiverem desanimados, o Senhor vai dar ânimo a você por intermédio da circunstância, por intermédio de irmãos, por intermédio da palavra. E se houver alguma coisa a ser corrigida na questão teológica, Deus vai nos abrir o entendimento, vai criar situação para que nós possamos então esclarecer o irmão e ajudá-lo na sua caminhada cristã. E lembrar que a igreja é a continuidade da igreja primitiva, a igreja de Atos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que possamos ter um novo trimestre, uma caminhada diferente, mas segura na evangelização e na proclamação do Evangelho. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos encerrar nossa aula orando ao Senhor mais uma vez. Senhor amado, nós te louvamos porque tu tens sido o nosso companheiro. Como o Senhor foi com aqueles homens na caminhada ali de Jerusalém até Emaús, o Senhor tem nos esclarecido. O Senhor tem trazido para nós o entendimento das Escrituras. E como aqueles homens tiveram coragem de voltar a Jerusalém para compartilhar da ressurreição, nos ajude, Pai, a ter a mesma disposição, a mesma coragem, a mesma determinação. E que nós possamos então proclamar o Evangelho de tal maneira que as pessoas compreendam e venham se converter ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de vitória. Dá-nos uma semana de vitória também, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.